já do tempo do programa. Vamos a esse assunto, então? Vamos a esse assunto. Vamos falar um pouco sobre, então, a alternativa, porque o estudo, você que já acessou aí no QR Code ou já entrou no site do ILAESE, você vai ver que o estudo, ele, além de trazer de modo ainda mais aprofundado do que o Nazareno está expondo aqui para nós hoje, ele tem como conclusão uma proposta alternativa de modelo de transporte, né? Diante da verdadeira crise que há nesse modelo atualmente no país. Então, você pode falar um pouco para a gente, Nazareno, qual é essa alternativa, ou quais são essas alternativas? Bom, deixa eu dizer brevemente o seguinte. Eu remeto a que as pessoas possam estudar esse material, tem 82 páginas, certo? Só que o problema é o seguinte, o modelo brasileiro de mobilidade está em colapso, certo? Nós temos um carro para cada 2 brasileiros, certo? Nós temos 41% das viagens no Brasil são feitas a pé, porque as pessoas não usam mais o transporte público, certo? Para vocês terem uma ideia, o transporte no Brasil, a velocidade é de 10 quilômetros por hora, a partir dos engarrafamentos. Sabe quanto é se fosse a pé? 5 quilômetros por hora. Quer dizer, então, nós chegamos numa situação que a mobilidade urbana está se transformando no seu contrário, na imobilidade urbana, certo? E então, nós temos, para você ter uma ideia, um genocídio que está tendo. A gente tem, nos últimos 4 anos, a gente teve 196 mil mortes e 201 mil inválidos no trânsito no Brasil. A cada hora, no Brasil, nós temos 5 mortos e 6 inválidos, a cada hora no Brasil. Isso é o resultado desse sistema rodoviário, que foi imposto pelos Estados Unidos, aqui para o Brasil. Porque aqui o modelo que tinha um peso muito grande, a ferrovia, certo? E aqui o Brasil inteiro, a gente até eu com 8 anos de idade, que até 68, mais ou menos, a gente podia andar o Brasil todinho de trem, de Porto Alegre, arrancaram todos esses trens, fizeram estrada para o Brasil inteiro, para quê? Para que implantasse as grandes multinacionais de transporte automobilístico, a Volkswagen, GM, Ford, etc, etc. Então, é caminhão, ônibus e carro. Para você ter uma ideia, em São Paulo tem 800 rios debaixo dessa selva de pedra aí. 800 rios. Por isso que quando tem uma chuva de nada aí todo mundo está morrendo afogado. Por quê? Porque tem 800 rios andando debaixo de São Paulo aí. Foi tudo cimentado, sabe para quê? Para passar os carros por cima. Então você veja, o modelo, o cara pensa que o modelo foi nascendo assim, igual as árvores que faz nascendo no meio do mato. Não é assim não, amigo. Aqui foi imposto um modelo para que o grande capital internacional ganhasse dinheiro e o capital nacional ganhasse com as autopeças. Você entende? Para vocês terem uma ideia, isso aqui no Brasil é a maior indústria que tem, junto com a petrolífera, são as 2 maiores indústrias que tem no Brasil. E no mundial também, porque esse setor mundialmente são, por exemplo, o automobilístico 3 trilhões de dólares que eles vendem no mundo por ano, certo? Então, esse setor é que domina os países, domina a indústria dos países, certo? Então, então esse modelo que entrou em colapso, porque é tanto carro que não tem como você ir para um canto nenhum, porque o espaço, ele não pode ser alargado a vida toda, certo? Então, não tem mais como ir. Os carros estão parando e as pessoas não têm alternativa mais por causa disso, certo? Então, então o que está acontecendo é que no Brasil, ao a gente não ter investimento, a ter entrado esse modelo rodoviário, certo? Que a gente não tem trem mais no Brasil. Só que isso é o contrário do que ocorre no mundo, certo? Por exemplo, os 11 metrôs maiores do mundo, eles são estatais, certo? A gente tem no mundo inteiro, França, nos Estados Unidos, na França, os principais países do mundo, eles estão investindo no modal metroferroviário,
certo? Para vocês terem uma ideia, a China, nos últimos 10 anos, ela já produzia, já tem metrôs e trens de alta velocidade, certo? Que leva por dia 17 milhões de pessoas. E isso foi colocado nos últimos 10 anos. São trens de alta velocidade, trem-bala, elétricos totalmente, ou então com como é que é, aquela Magnético? Levitação magnética. Agora, que tem condições de andar a 1.000 quilômetros por hora. Sabe o que é que significa isso? Que a gente poderia ter um trem desse, saindo de São Paulo e vindo para Natal, que a gente tomava café da manhã de 7 horas, pegava esse trem de 7h30 da manhã, chegava de 10h30 em Natal. E ainda dava tempo de fazer o almoço aqui em Natal. Só que o seguinte, eu ia vir dentro do trem tomando um vinhozinho, olha, não dá para olhar a paisagem de 1.000 quilômetros por hora, mas eu ia estar ali tomando um vinhozinho, conversando, ali no restaurante, etc, etc. Certo? Isso tudo aconteceu na China nos últimos 10 anos. Eles modificaram todo, quer dizer, o que se perde de gasto no SUS, com mortos, com não sei o que lá, o que é o desperdício de horas, por exemplo, cada trabalhador brasileiro perde 2 horas por dia para se deslocar para o trabalho. 2 horas por dia. O que é esse desperdício todo? Se fossem os trabalhadores que governassem, não para ter lucro, mas se fosse para ter o bem-estar da população, a gente já teria ajeitado, digamos, tudo isso aí, certo? Ademais, você sabe que as pessoas pensam que o transporte, ele é uma forma de exclusão social também. As tarifas, por exemplo, a pessoa diz o seguinte, no Brasil não tem o apartheid que teve na África do Sul. É mentira, tem. Por exemplo, um menino da periferia de São Paulo, ele passa a vida inteira sem vir no centro da cidade. E muito menos nas áreas ricas da cidade. Por quê? Porque tem um muro invisível que separa a parte pobre da parte rica da cidade. E isso tem a ver com capital imobiliário. Você entende? Então é inocente quem crê que esse negócio não tem a ver com a luta de classe, não tem a ver com pobre e rico, tem tudo a ver com pobre e rico. E os ricos que estão no poder, eles montaram toda a estrutura do poder à sua imagem e semelhança, para ganhar dinheiro para ele. Enquanto nós que vamos, digamos, perdendo o... Bom, então, para concluir, que o assunto aqui, eu sou muito faladorzinho, viu? E eu podia falar umas 5, 6 horas aqui, mas não tem tempo para isso, né? Então, eu vou só dizer assim, bom, eu remeto a que vocês leiam o estudo, porque a gente analisa mundialmente os transportes, quais são as alternativas que está vendo em todos os países, o que ocorreu no Brasil, desde 1800 e tanto, os trens que tinha aqui, que depois foi tudo arrancado, etc. Agora, então eu gasto aqui esse minutinho, que seria para dar adeus para vocês, só para dizer qual foi a proposta que o ILAESE montou para os sindicatos metroferroviários do Brasil, para a FENAMetro, certo? Nós propusemos o seguinte, primeiro, que tinha que ser tudo 100% estatal, controlado pelos trabalhadores, porque saúde, educação, transporte e segurança são direitos constitucionais, e tem que ser gratuitos, e não tem nenhum centavo para o setor privado, certo? E se Lula tivesse vergonha na cara, a primeira coisa que ele ia fazer é isso, porque isso aí é um preceito constitucional, certo? Então, ele já abandona isso, porque não quer comprar uma briga com os cabas ricos daqui do Brasil, certo? Que estão junto no governo com ele, certo? Agora, no mundo inteiro, todos os projetos que tem é da estatização do transporte, certo? E indo para o setor de trilhos, para o setor metroferroviário, certo? Então, os 11 principais metrôs do mundo são estatais. Eu dei o exemplo da China, que em 10 anos conseguiu tudo isso. Não tem por que no Brasil não conseguir tudo isso, certo? Pode-se conseguir também, certo? Desde que tire o dinheiro de onde tem que tirar. O metrô e o trem é o meio de transporte mais, já comprovado, que é mais adequado para as grandes cidades.
certo? E o Brasil já tem uma estrutura metroferroviária que permite uma expansão sem gastar muito, digamos assim, certo? Então, um investimento de 150 bilhões por ano, você permite mudar o modelo de rodoviário para metroferroviário. E você consegue ligar todas as as capitais do país e as grandes cidades do país e os metrôs e VLTs nas grandes cidades. Você pode ter um plano de mobilidade urbana que favoreça a classe trabalhadora, certo? Então, veja, aí fica uma pergunta, como é que financia isso? Nós propusemos financiar da seguinte maneira, hoje quem financia é o trabalhador, certo? Só que isso já entrou em colapso, não tem como o trabalhador financiar com a tarifa. Por isso que metade da população já não anda mais de transporte, por quê? Porque não tem como pagar a tarifa. Então, aqui deu colapso, deu tilt, não tem que mudar. O que está mudando? O governo está financiando com o dinheiro do povo. Nós propomos o contrário. A gente propõe que o centro do financiamento seja o grande empresário que financia o transporte. O cara diz, mas o cara é doido? Não. Veja a lógica do nosso raciocínio. 70% do uso do transporte coletivo no Brasil é por motivo de trabalho. 70%. Então, o transporte coletivo serve para levar o trabalhador da sua casa para a empresa. E a empresa, quem é que vai ganhar com o trabalho do trabalhador? É o empresário. Nada mais lógico que você pegue uma fração do lucro dele para pagar a passagem do seu funcionário de um lado de casa até o trabalho. Não está tão lindo e tão lógico? Não tem erro do negócio. Hoje, o empresário, ele é uma fração que ele paga o auxílio transporte, mas é um pedaço. O que a gente propõe, primeiro, que ele pague integralmente a viagem de todos os seus funcionários. Segundo lugar, que a gente coloque uma taxa de contribuição do transporte baseada em 1% sobre o faturamento bruto da grande propriedade burguesa, empresas que têm mais de 1.000 funcionários. 1% do lucro bruto a gente vai pegar para fazer um fundo de transporte para o investimento em geral, certo? Aí o cara diz, mas isso é um absurdo. Não é absurdo, não. A França fez isso depois da Segunda Guerra Mundial, o De Gaulle, certo? Impôs isso aqui, e foi o resultado que deu o melhor transporte público do mundo, é o da França. Até hoje, preste atenção, certo? E não tem por que a gente não pudesse fazer. A terceira parte menor dos investimentos, os governos fazer, para garantir uma tarifa zero, certo? De todo mundo uma tarifa zero, paga pelos empresários fundamentalmente. Então, veja, é simples, não tem nenhuma dificuldade. A única dificuldade que tem é o seguinte, que nenhum patrão, nenhum governo patronal, nem inclusive o governo de Lula, certo? Vai fazer isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é tirado de quem tem que tirar para garantir que tem um transporte público, assim como a saúde, segurança, etc. Só que isso precisa fazer uma revolução violenta no país para desalojar os ricos do poder. E isso, só quem vai fazer é a classe trabalhadora com sua luta. O papel do Ilaese aqui é só a gente propor os planos, dizer a facilidade e depois o seguinte, vamos nos organizar para essa revolução. Perfeito, Nazaré. Certo? E falei demais. Nada. Foi ótimo, muito bom o debate.